Fala, traders! Vamos para mais um dia de trades, mais um fechamento de mercado. Nesta sexta-feira, encerrando mais uma semana, primeira semana aí do mês de julho. Infelizmente, hoje eu acabei sendo estopado e bora para analisar aí os erros, né, que eu acabei cometendo no dia de hoje. É aprender com o prejuízo que a gente está pagando, né? A gente pagou, né? O loss é um pagamento aí para a gente estar adquirindo experiência nessa perda. De alguma forma a gente acaba ganhando. E hoje foi somente no aprendizado, acabei pagando o almoço aí para os comprados. Bora para a leitura. Realizei uma venda de 30 lotes, um pivô de baixa ancorado na VWAP e na média 9 do 2 minutos. Forte gap de baixa. Na abertura, stop de 250, saída com 250 pontos de loss. Ó, a entrada foi aqui. Uma entrada bem ruim. Um pouco de ansiedade. Encerrando a semana. Aqui, ó, gap de baixa, bem forte. Contexto, né? Rompeu abaixo da 200 do 2. Médias curtas já romperam, abaixo da 200. A 9 já estava próximo do preço, ó, ela estava respeitando a 9. Teve uma puxada na venda aqui, primeira perna, ó, primeira perna aqui. E aqui ele fez uma estrutura, primeira perna, e aqui estava armando aquele topo duplo em forma de pivô de baixo. O que acontece aqui? O contexto não era o ideal, porque estava vendendo já com a VWAP por baixo das médias, antecipei o movimento, mas estava bem ruim. Depois que eu cliquei eu vi que estava errado, poderia ter protegido aqui no 0 a 0, mas o intuito hoje era aceitar a perda e não alongar stop, não zerar a posição, não virar a mão. O importante hoje simplesmente era controlar aí após um dia de gain, ver como que eu ia lidar com um gain maior e ver se eu ia me portar bem em relação à minha gestão. E tudo ok, estopei. Então semana que vem já flexibilizo, continuo flexibilizando meu operacional e tá dentro do gerenciamento, um stop no dia, 250 pontos, acabei estopando um pouquinho a mais, deixei aqui uns 20 pontos acima da barra, para ver se ele ia dar uma violinada e voltar. Pode ver que ele rompeu um pouco acima, 25 pontos, e acabou corrigindo 330 pontos, mas não foi lá buscar mínimo. Então a compra estava forte. A tendência de alta, aqui eu notei os erros, né? Uma tendência de alta macro, forte, né? Ó, teve a primeira puxada, primeira movimentação, fez o pullback fraco, então o vendedor estava fraco, fez mais uma pernada forte no dia anterior, então a tendência de alta presente. Então ele estava num canal amplo aqui, ó, de alta, que eu deixei traçado, e ele estava numa parte central aqui, né, do canal. Então ele poderia tanto ir para compra quanto para venda. Ele poderia dar uma continuidade e buscar a parte inferior do canal, fazer um reteste desse topo rompido, que serviria como suporte. Poderia buscar uma retração de 50. Minha saída estava um pouco abaixo aqui. Mas a característica, ele poderia, mas a característica ainda não tinha acionado um bom movimento, porque eu antecipei demais e a VWAP ainda estava por baixo das médias. Esse aí já é um ponto para eu ter ficado de fora. A VWAP por baixo das médias, vender na cara da média de 500 do 5, bora para o 5. Olha aqui, ó, ele já teve uma forte rejeição da média de 200 do 5. Então a primeira barra do dia ele já teve uma presença compradora bem forte, deixando a rejeição aqui da VWAP do dia anterior
e a média de 200. Então, enquanto não rompesse ali, não deveria estar procurando por vendas. Pavios fortes abaixo das barras. Esse foi um grande exemplo, né? Barra do 5, a barra do 2 também, ó, um pavio 200 pontos. Aqui, barras externas, ó. Ó, uma barra externa, ela rompe acima da barra anterior e rompe abaixo da barra anterior. Então, sinalizou que essa pernada aqui estava falhando. O comprador estava presente, ela não estava com pressão. Então, mais um ponto para ter ficado de fora. Aqui, pavios, novamente, ó. Então não foi uma entrada boa, não deu barra de gatilho, não aguardaram barra de gatilho e formação gráfica. Então, uma entrada errada, realmente não foi o padrão que falhou, foi o trader mesmo, o operador que clicou errado, muita ansiedade. Aqui, armou, aqui eu já visualizei que eu seria estopado, com certeza. Com certeza não, mas já aumentou para 60% que eu seria estopado. Ó, cunha de baixa, divergência no FE. Aqui eu já, aqui ele falhou já. Quando ele não rompeu aqui, não renovou fundo, já começou a romper, rompeu a cunha. Ó, rompeu a cunha, acumulou e armou um pivô de alta. Aqui deu até uma compra, ó, nessa barra que rompeu, poderia entrar na compra, stop abaixo aqui da estrutura ou da correção aqui, né? Ó, stop de 150 pontos. E aqui foi embora, né? Engatou a tendência, mas antes de corrigir, chegou a renovar topo, 200 pontos. E aqui eu acabei sendo estopado. Foi lá, renovou topo. Vou traçar aqui. Bom, essa aí foi a operação do dia. Operação tecnicamente errada. Um trade emocional. Porque tecnicamente não foi uma entrada boa. Então não tem justificativas a não ser um trade emocional, né? A gente entra na ansiedade. E aqui ele já armando um fundo triplo ou uma cunha de alta. E aqui deu uma boa entrada, ó, pelo 2 minutos. Essa aqui foi uma boa barra, porque aqui ele fez uma estrutura já 1, 2, 3 puxadas. Ou poderia considerar aqui 1, 2, 3. Ó, dentro de uma lateralidade. É mais estreita, mas ainda assim é uma cunha. 1, 2, 3. Rompeu. Rompe a cunha e arma um pivô de alta. Ancorado, ó, VWAP por baixo das médias. Aqui já tínhamos a 9 por cima da 20 e a barra fechando acima da 50. Aqui foi uma excelente entrada para estar entrando bem antecipado na tendência. E aqui poderia fazer parcial 1 para 1, conservar o capital. Poderia trabalhar com a retração aqui, né, do gap. Ó, 61.8 foi onde ele segurou, cravado. Então, uma parcial no 61.8, 180 pontos. Ou fechou uma barra negativa, protege na barra, corrigiu na média, aguarda uma segunda entrada. E aqui veio a segunda entrada, um halt, um pullback aí, pós rompimento do topo. O que seria um pullback pós rompimento? Aqui. Ó, ele rompeu o topo. E aqui ele faz um pullback. Fez uma ancoragem nas médias. Entraria no rompimento, que é um bom tipo barra reversa, fechando acima da 200, mais da metade da barra e ancorado na 9. Então, após uma estrutura aqui de reversão e movimento já de tendência,
rompendo acima da lateralidade. Aqui ele já fechou acima da resistência do dia e mais uma ancoragem nas médias aqui, alinhadas, bem inclinadas para cima, e iniciou o movimento de alta. Pelo 5 deu uma boa barra, fechando aqui, ó, um monte de barra reverso. Poderia entrar no rompimento aqui, só que aí pelo 5, ó, stop considerável ainda, ó, 300 pontos. E aí poderia trabalhar com a projeção dessa cunha. Vai pegar a mínima e vai projetar. Ó, primeiro alvo, segundo alvo, foi onde ele acumulou. Deixa eu tirar, botar no 2 aqui. Ó, alvo de 100%. Próximo aqui, já fechou o gap aqui, né? Rompeu esse topo do fechamento do dia. E aqui, alvo de 100%, foi onde ele corrigiu e fez uma acumulação novamente. Vamos ver pelo 5. Ó, pelo 5 deu uma boa entrada aqui, um PC com um bom pavio aqui, rejeitando as médias. Pelo 2 ele fez uma estrutura de bandeira em formato de cunha, né? Ó, uma cunha, e aqui o mastro e aqui a bandeira flâmula, né? Padrãozinho de correção, ó, fraca, vendedor fraco, mostrando fraqueza, ó, pavis abaixo, ó, boa rejeição na média de 50, poderia entrar acima do rompimento desse topo para buscar a máxima. E aqui o mercado renovando o topo histórico. Mais um dia de alta, mais um dia de renovação do topo histórico do Ibovespa. E aqui pelo 2 já não vi boas entradas. Máxima do dia anterior. Teve uma acumulação aqui no dia anterior, ó, pode ver que ele se manteve. Já é mais difícil de operar, mais arriscado. A gente está comprando topo, né? E a gente sempre fica mais a risco de estar comprando caro, né? E aqui pelo 5 deu uma entrada aqui, mercado bem flat já nesse horário. Mas mais uma correção aqui com 3 puxados. 1, 2, 3. Entrada acima da barra, ancorada na 20 e na 9. A gente pode observar que a 9 se mantém sempre acima da 20. Poderia aguardar o rompimento dessa LTB aqui, dessa bandeira, e entraria aqui, né? Stop abaixo da barra. E aí poderia trabalhar com os alvos ainda do fundo do dia, que ele pegou só o alvo de 100%, né? Alvo de 100% e terceiro alvo, ó, foi buscar o terceiro alvo de Fibo, a mínima, e aqui o 31.2 a gente traça o terceiro alvo de Fibo, que foi onde ele veio buscar. Se tivesse entrado aqui, uma entradinha de 270 pontos. E aqui ele acumulou, já mostrou fraqueza. Aqui o IFR já mostrando divergência. E o mercado mais fraco. Barras fracas, pavis acima das barras. Ficou lateral aqui 2 horas. E aqui um padrãozinho de cunha de alta com uma divergência no FR, terceiro alvo de Fibo. A gente poderia entrar aqui após o rompimento. Ó, primeiro topo, segundo topo, ou aqui, topo duplo, com rompimento, uma micro acumulação, e aqui a inversão das médias, ó, 9
e a 20, entraria no rompimento daquela barra ali. Essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Abaixo dessa, que ela ancorou na média de 50, não conseguiu levar, entraria aqui, eu deixaria stop na máxima, né? 115 pontos, levaria pelo menos até a 200, ou trabalharia com a retração dessa cunha. Ó, foi buscar a mínima da cunha. Vamos aqui, retração de 1.8, 7,6, já é um ponto para estar protegendo ou realizando a posição. Aqui poderia levar no barra a barra, seria estopado ou aqui ou nessa, 200 pontos. É uma operação já próximo das 5 horas já, né? A hora que o mercado fica lateral, fica mais arriscado, já tem pouca liquidez, muito robô operando, então para entrar pesado aqui é perigoso. Pelo 5 também, ó, versão da 9 com a 20, protegeria nessa barra já, aqui após romper a média de 50, estaria no 0 a 0 aqui, e poderia levar no barra a barra pelo 5, até aqui, 180 pontos. É isso aí, pessoal, essas foram as operações de hoje. Felizmente consegui encerrar a semana no positivo. Deixa eu mostrar aqui o relatório de performance. Esse aqui foi o relatório da semana. 5 operações, flexibilizei 2 dias buscando 500 pontos. Aqui 500 pontos, 500 pontos, e os outros dias ainda com 250, que tem um pouco de slippage, né, aquele spreadzinho. E esse aí foi o lucro da semana. Nitidamente um risco 1 para 2, né? 2 de risco para 1 de risco para 2 de gain. Com certeza aí, com uma baixa taxa de acerto, a gente ainda sai no positivo, sai com bom lucro. E na semana que vem eu já vou trabalhar com mais dias, flexibilizando a operacional, e aos poucos aí eu vou aumentando minha margem de lucro e melhorando meu retorno, sem pressa, manter sempre a disciplina. Por isso que eu mantive aí alguns meses pegando só 250 pontos, justamente para trabalhar a perda e o controle emocional em relação aos trades, e pegando poucas operações, somente uma operação no dia, e tem trazido resultado. Fechei 2 meses no positivo seguido, no outro mês fechei com 1 dia de loss, e mês passado com 4 dias de gain, resultado de 6 mil no dia, no mês passado, e mesmo com o risco 1 para 1, né? Então a disciplina, a paciência, ela vai te trazer o resultado. Então não dá para ter pressa no mercado, a gente tem que trabalhar essa parte comportamental antes de querer estar extraindo dinheiro do mercado de forma eficiente. Já tomei muito prejuízo, já entrei muito em overtrading. Amanhã eu vou estar postando no Insta um carrossel a respeito disso, porque é a parte mais importante aí para quem está começando, ficar ciente disso, do risco de operar day trade, que é o overtrading, de a gente fazer operações excessivas, tentar se livrar daquela dor da perda, que o nosso cérebro acaba nos sabotando, e a parte mais perigosa aí do day trade no mercado é o excesso de operações, a gente está correndo atrás do prejuízo e tentar se livrar daquela dor da perda, que é extremamente desconfortável, mas faz parte do mercado. E para ter resultado no mercado, tem que aprender a lidar com as perdas e dar o tempo, né? Dar o tempo para criar essa maturidade, para lidar bem com as perdas, e por isso operar menos,
para estar trabalhando essa parte comportamental. É isso aí, pessoal. Tamo junto. E semana que vem tem mais mercado, sem pressa. E é isso. Bons trades a todos. Se gostou, deixa um like e compartilha. Tamo junto.